Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um livro que tem muito tempo que eu queria falar dele, mas tem tempo que eu tenho o canal de Docéia. E aí tem tempo que eu queria falar desse livro, mas assim, a correria nunca deixou. Sempre vinha alguma coisa antes e, nossa, enfim, é um livro que ele já chegou a ser queimado em praça pública por causa de censura. Apesar disso, nunca deixou de ser um clássico da literatura brasileira. É uma das obras mais lidas, mais importantes, que assim ainda mais aparece em vestibulares do Brasil inteiro. A obra é nada mais nada menos que esta aqui, Capitães da Areia, de Jorge Amado. A minha edição, como vocês estão vendo, ela é edição de bolso. Ela tá meio esculhambadinha, tadinha, meio velhinha, porque eu já manuseei demais, eu já li, já reli, já treli, sempre preparando aula, sempre tendo que fazer alguma coisa ou outra num modo presencial e nunca dava certo de gravar um vídeo pro canal de Docéia sobre Capitães da Areia. E finalmente, hoje eu chego com essa possibilidade, olha que maravilha. Mas antes de falar de Capitães da Areia, vamos falar primeiro um pouquinho de Jorge Amado. Jorge Amado nasceu em 10 de agosto de 1912, era leonino, viu, gente? E a obra é bem solar, né? A obra dele bem solar, faz muito sentido, combina muito com o signo de Leão. Teve uma história de vida marcada por lutas, resistência e pela sua profunda paixão pela política, pela literatura, pelas mulheres e pelos amigos. Casou-se 2 vezes, no segundo se casou com Zélia Gattai, que também era escritora. Além de escritora, atuou na política e além de militante, foi deputado pelo Partido Comunista Brasileiro, sendo responsável pela lei que garante a liberdade de culto religioso. Olha que cara mais atuante, gente. Recebeu diversos títulos, diversos prêmios, tanto pela sua atuação na literatura quanto na política. Então, assim, é um cara muito reconhecido, muito reverenciado. Já viveu o exílio, né, gente? Já passou por poucas e boas. Então, é uma história realmente muito cheia de movimento. E também um artista muito produtivo, né? Que escreveu muito, produziu muita obra. Algumas de suas obras mais importantes, mais conhecidas: Tieta do Agreste, Cacau, Gabriela Cravo e Canela, Mar Morto. Mas hoje, o foco será Capitães da Areia. E aí eu já quero começar comentando sobre essa obra, lendo um comentáriozinho no final da obra, que aparece no final do romance, da Zélia Gattai, ela falando sobre o trabalho do Jorge Amado para produzir essa obra. A temática das crianças que vivem nas ruas continua bastante atual. Para escrever Capitães da Areia, Jorge Amado foi dormir no trapiche com os meninos. Isso ajuda a explicar a riqueza de detalhes, o olhar de dentro e a empatia que estão presentes na história. Então, gente, é uma história de empatia mesmo. Isso vai ficar mais evidente à medida que eu for falando. Publicado em 1937, esse romance enfrentou problemas com censura, né, pelo Estado Novo. Foi considerado de conteúdo subversivo, e isso por conta mesmo, né, dessa ideologia socialista, dessa ideia de liberdade. Os protagonistas, né, são protagonistas controversos para uma sociedade moralista. No livro nós temos a história contada de crianças órfãs, abandonadas, que vivem num trapiche abandonado na cidade de Salvador, na capital da Bahia, e praticam furtos para sobreviver. Essas crianças que vivem no trapiche, elas são intituladas, elas têm esse apelido de Capitães da Areia, porque vivem no trapiche, que é uma espécie de armazém, de depósito, de galpão, que fica ali na beira da praia mesmo. E aí elas dormem nesse trapiche abandonado, elas se escondem ali e cometem roubos pela grande cidade de Salvador, que é gigantesca, e tem esse apelido, né, por viverem na areia. Então são os Capitães da Areia. As crianças dentro da história, elas são colocadas, dentro da narrativa, elas são colocadas como heroínas, né? Então o Jorge Amado tem mesmo uma simpatia, tem uma empatia, tem solidariedade e compaixão dessas crianças. Essas crianças são tratadas, elas foram desprezadas, maltratadas, tanto pela sociedade quanto pelo Estado, e mesmo assim sobrevivem, não perdem a esperança de viver uma vida digna, têm apreço pela liberdade, quer que essa liberdade, que a justiça social atinja também outras pessoas, né? Enfim. Então a gente percebe aí dentro da narrativa, de novo, aquela coisa que eu gosto muito de falar nos grandes escritores, né? Nos grandes escritores e nas grandes escritoras que a gente lê, que a gente estuda, que é a questão da contradição. São personagens que vivem do crime de uma maneira muito inevitável.
né? Porque parece que eles não têm realmente outra opção. Mas eles não são puramente, eles não são maus, digamos assim. Eles estão num caminho equivocado, mas eles têm bondade dentro deles também, que fica muito evidente na solidariedade entre eles mesmo, né? E como o Jorge Amado era comunista, o conteúdo do seu livro apresenta esse viés ideológico, né? Claro que ele foi perseguido pela ditadura Vargas. A obra, ela está inserida nesse momento literário que a gente conhece no Brasil como segunda fase ou segunda geração modernista, que foi também considerada regionalista, neorrealista, social, né? E justamente por ser um momento da literatura de forte engajamento com questões sociais, nesse momento obras foram produzidas também com um intuito de denunciar injustiças e desigualdades, mas também são obras com traços regionalistas. A gente percebe assim, fica muito evidente pra gente que se passa na Bahia a questão do mar, a questão do calor, a questão da maresia, a questão das chuvas, né, na cidade litorânea, que é muito chuvosa, a cidade alta, a cidade baixa, a questão geológica, né, da cidade de Salvador também, embora na obra se refira sempre à Bahia, né, se chama de Salvador de Bahia, mas é de Salvador que ele tá falando, né. Então, essas questões locais, né, essas questões da ambientação, mas a questão regionalista, ela também fica evidente na linguagem, né, a linguagem é muito marcante, de marcas de oralidade, os personagens, eles utilizam esse registro que é informal, aí utilizam algumas expressões que são típicas, não só de Salvador, mas de Salvador da primeira metade do século XX, né, porque eu já fui a Salvador, só que visitei Salvador no século XXI, e aí percebo que o linguajar, algumas especificidades do linguajar, hoje, atualmente, não funcionam mais como funcionava ali quase 100 anos atrás, né, digamos assim. Então, a questão de centralizar, de ter um enredo centralizado, não estando mais no eixo Rio-São Paulo, né, que foi o que perdurou até a primeira fase modernista, né? Era o eixo Rio-São Paulo que comandava culturalmente e literariamente no Brasil. Então, essa segunda geração modernista, ela tem essas marcas, ela tem esses traços característicos, né? A gente tem um narrador observador onisciente, que muitas vezes ele utiliza o discurso indireto livre para disfarçadamente mostrar pra gente o que a personagem tá sentindo ou tá pensando, mas mesmo assim, não é uma obra que aprofunda muito na psique das personagens, né? Na questão psicológica das personagens, a subjetividade ela não é dada de uma maneira muito profunda, como depois a gente vai ver na geração de 45 e como a gente vê, por exemplo, na narrativa contemporânea. E os protagonistas são essas crianças, né, que são chamadas crianças ladronas. Tem mais ou menos aí entre 8 e 16 anos de idade e são os capitães da areia liderados por Pedro Bala. Pedro Bala, que depois é revelado no decorrer do romance, ele é filho de Loiro, um líder, né, que movimentou, tinha um papel sindicalista, liderou os grevistas e acabou sendo assassinado pela polícia por conta da sua consciência de classe e da sua luta por condições melhores de trabalho. E, de certo modo, parece que o Pedro Bala herda isso, porque o Pedro Bala, ele também é muito, ele tem muita paixão, uma necessidade, né, uma busca pela revolução, pela mudança e quer fazer parte disso, quer protagonizar, quer liderar isso. Mas além do Pedro Bala, a gente tem outros personagens importantes, como o João Grande, que é uma espécie de braço direito dele, é forte, é o que aprende capoeira, né? Aprende a jogar capoeira e tem força física, mas tem um coração muito bom, então ele não gosta da violência, ele só usa a força física quando realmente é necessário. Aí tem o professor, que é o mais inteligente do grupo, é o que sabe ler e escrever de fato, também pratica desenho, né? O nome dele é João José, mas ele tem esse apelido de professor por ser muito inteligente. E, de certo modo, ele que ajuda o Pedro Bala a planejar certas estratégias para dar conta da sobrevivência. Aí, além desses, a gente tem o Sem Pernas, que para mim é um dos personagens mais complexos, porque ele é muito ambíguo, ele é muito contraditório, ele tem muita revolta, ele tem uma deficiência, né, na perna, ele tem um pouco de dificuldade de se locomover, ele vira o espião do grupo, então ele é quem chega nas casas das famílias, comove as pessoas, faz todo um drama, aquela coisa de coitado para as pessoas acolherem por uns dias, e aí ele vai sondando a casa, depois ele vai embora e conta para os capitães da areia quais são os bens materiais, quais são os pontos fracos da casa, para que eles possam invadir e roubar. E ele quando ele tá no lado cruel dele, gente, ele é muito mal. Ele é muito mal. Ele é das figuras ali que impõe um pouco de medo, de receio. Mas ele é muito revoltado,
porque ele já esteve no reformatório, ele foi espancado brutalmente, tem cicatrizes nas costas, foi humilhado, ridicularizado, então ele guarda muito isso dentro dele, né? Esse ódio de todos, ódio da polícia, ódio da sociedade, ódio dos ricos, mas ele não odeia todo mundo, né? Ele não odeia os Capitães da Areia, ele não odeia o Pedro Bala. Isso é importante também a gente perceber, essa coisa da contradição e da ambiguidade, e que nele fica muito flagrante. O Volta Seca, que é o afilhado de Lampião, que quer ser cangaceiro também. O Pirulito, que quer ser padre, tem uma vocação para padre, fica sempre muito junto do padre José Pedro, né? Que fica ali ouvindo o chamado, a vocação, né? Por Deus. A gente tem o Gato e o Boa Vida, que são os malandros. O Gato, ele mais se envolve com prostitutas, dá golpe em fazendeiros, joga, né? Dá golpe nos jogos que ele tá fazendo ali, jogos de cartas. O Boa Vida já é mais de aproveitar ali a vida mansa, né? Não é tão golpista quanto o Gato. A gente tem esses personagens, tem a Dora também, que aparece mais nos desdobramentos do romance, ela não tá no início. A Dora é a filha do Bexiguento, né? Os pais dela morrem de varíola e ela vai parar lá nos Capitães da Areia, ela é acolhida pelo João Grande e pelo professor, vai parar lá no Trapiche. Na hora que a chegada dela acontece, ela é ameaçada por eles de violência física e sexual, mas ela é protegida pelo João Grande e pelo professor. O João Grande, inclusive, enfrenta o Pedro Bala por ela, e depois ela vai virar o amor da vida do Pedro Bala, né? Então ela desempenha ali diferentes funções, de irmã, de amiga, de mãe dos mais novos, dos menores, né? Porque são crianças ali entre 7 e 16 anos de idade, e de noiva, esposa do Pedro Bala, né? Então ela vira o amor da vida do Pedro Bala. Então esses são alguns dos personagens, mas observem como cada um tem seu drama, cada um tem seu protagonismo dentro da sua própria história de vida. Então é muito difícil falar em um protagonista somente dentro dessa narrativa. A gente tem alguns protagonistas, alguns personagens que são realmente muito significativos, muito importantes. E o Pedro Bala, ele sente dentro dele esse chamamento, né, da liberdade, da justiça social. Aliás, a palavra liberdade aparece diversas vezes aqui no texto. Em diversos momentos, os Capitães da Areia, eles não querem ir pro reformatório, eles não querem ser presos, e às vezes eles não querem nem ser adotados por uma determinada família, com receio mesmo de perder essa liberdade. Eles gostam, né, de ir e vir quando bem entenderem, de circularem pela cidade de Salvador. Eles têm muito amor por essa cidade. Eles não têm amor à desigualdade e à injustiça, mas a cidade eles têm muito amor. De novo, essa coisa da contradição. Além desses personagens, a gente tem alguns personagens que são os adultos que auxiliam, porque em geral toda a sociedade assim tá lavando as mãos pros Capitães da Areia, só querem prendê-los, machucá-los, muito preconceito, é muito ódio, né? Então assim, é ódio devolvido com ódio. Mas existem alguns adultos ali que desempenham um papel social muito importante de inspirar positivamente essas crianças, que é o padre José Pedro, que eu já mencionei, que protege esses meninos, ajuda esses meninos da forma que ele pode, mas ele também é muito empobrecido, então ele não pode fazer muito. O João de Adão, que também é um trabalhador, né? Ele é um saveiro, é um estivador, é uma coisa assim, e ele tem a consciência de classe, né? Essa consciência de que ele é um trabalhador, de que ele tem que lutar, de que ele tem que defender, porque ele não vai ser salvo por nenhum patrão, ele não vai ser salvo por nenhum rico, e ele precisa mobilizar os outros semelhantes a ele para conseguir fazer uma grande revolução e uma grande mudança. E isso inspira muito o Pedro Bala. Inclusive é o João de Adão que conta pro Pedro Bala sobre o pai dele e de como eles são parecidos e de como essa coisa, né, de uma memória genética foi transferida pro filho a partir do pai. A gente também tem o Querido de Deus, que é o que ensina as crianças a jogar capoeira, principalmente o João Grande. A Dona Aninha, que é uma mãe de santo, também ajuda as crianças como pode, quando e como pode. Então, a gente tem aí esses personagens adultos que estão auxiliando de alguma forma e inspirando. Crianças que são duplamente abandonadas, gente, duplamente negligenciadas, tanto pelas famílias quanto pelo Estado, pela família e a sociedade e pelo Estado. E a tirania e a opressão vem de todos os lados. As instituições que deveriam resolver a questão, amparar, oferecer algum tipo de auxílio, são as que primeiro rechaçam essas crianças, são as que primeiro maltratam essas crianças já pelo discurso, né? Como a imprensa, né? Porque o livro já começa com notícias de jornal falando das crianças e vem com camadas e camadas, destilando fúria, ódio, rejeição a essas crianças, não pensa de onde é que veio isso, né? Ninguém nasce criminoso, essas crianças não nasceram ladronas, a vida foi tornando elas assim, mas não há em momento algum esse tipo de reflexão. Mas não só a imprensa, né? A própria justiça, a própria polícia, a própria igreja
igreja, né? Porque tem uma cena quando o padre José Pedro vai encontrar o bispo e ele é repreendido, ele é duramente repreendido, né, por estar ajudando as crianças. Então, assim, é muito triste, gente, que é uma crítica que o Jorge Amado tá fazendo e que, sinceramente, não tá muito distante da nossa realidade, não. Não tem nada de fantasiosa essa crítica que ele tá propondo. A narrativa tem muitas aventuras, tem muita ação, muito movimento, então se tem uma coisa que Capitães da Areia não tem, não traz pra gente, é monotonia, né, é uma obra de muito movimento, muito rápido, inclusive, a gente lê assim, se não tiver interrupções e outros afazeres, você lê numa tarde, você lê um dia inteiro. Até porque dá muita vontade de continuar lendo, né? É um texto muito bom, muito bem escrito. E essa reflexão social a partir da infância é também importante, né? É uma tomada de consciência que a gente tem, uma reflexão mais ampla sobre as complexidades da nossa sociedade. Essas crianças foram marginalizadas pela vida, elas aprendem e replicam o ódio e a violência que são submetidas. Elas não carregam, não nasceram com o ódio e a violência dentro delas. Então, digamos que são meio que personagens bandidos heróis, né? A criminalidade explicada, de novo a controvérsia, gente, de novo a contradição, né? A criminalidade explicada e compreendida pelo autor da obra. Porque são crianças que são vítimas do abandono, da miséria, né? E aí, além disso, além das questões sociais, a gente tem crítica ao racismo, a questão do racismo também é importante, a questão do autoritarismo, das classes dominantes, de quem tem mais poder, de quem tem mais autoridade dentro da sociedade, a questão da intolerância religiosa, a Dona Ninha, essa mãe de santo, né, que tá num terreiro, ela tem um santo dela, o Ogum, que é confiscado pela polícia sem motivo algum, e são os Capitães da Areia que precisam reaver isso pra ela, porque ela pede pra polícia devolver, a polícia não devolve. E é muito interessante porque realmente são as religiões de matriz africana as principais vítimas de intolerância religiosa. A obra também propõe uma crítica ao determinismo, que é uma corrente do cientificismo que veio ali do século XIX e até ali o iniciozinho do século XX ainda se propagava pelo Ocidente, só que o Jorge Amado, na obra dele, ele critica o determinismo, que o determinismo foi uma corrente filosófica que dizia mais ou menos assim, eu vou tentar parafrasear e simplificar, que o indivíduo é fruto do meio e que o destino dele já está traçado, ele não pode escolher o seu destino, né? Então, dependendo das condições do lugar onde ele nasce, ele está fadado a ter um determinado tipo de personalidade, caráter e comportamento. Então, pela lógica do determinismo, todas essas crianças que são os Capitães da Areia, todos deveriam terminar ou assassinados pela polícia igualmente, ou presos, ou no reformatório. Todos, o que um tivesse de destino final, todos os outros deveriam ter igual. Afinal de contas, todos estão submetidos ao mesmo lugar, ao mesmo ambiente, às mesmas condições de situação de existência. E não é isso que acontece. Cada personagem vai ter um desfecho diferente. Há aqueles que vão para a vida do trabalho, que vai virar militante, né? O Pedro Bala mesmo, ele vai para a militância. Ele vai se tornar um sindicalista, grevista, trabalhador, que é o que o pai dele fazia. A gente tem alguns que morrem, infelizmente. A gente tem alguns que são pegos pela polícia, que vão pro reformatório, aí alguns fogem, outros não. Alguns são assassinados, são mortos. Outros vão refinando, sofisticando as suas estratégias de criminalidade, né? O Volta Seca encontra o bando de Lampião. O Lampião era uma figura heróica, né? Nesse texto aqui, nesse imaginário. Representa uma figura heróica, aquele que luta pelos pobres. O Volta Seca vai lá pra ele. Mas outros vão viver vão se aperfeiçoando, sabe? Vão se profissionalizando cada vez mais na vida do crime. Então, cada um vai tendo um destino diferente. Então, nesse sentido, a gente tem mesmo uma crítica ao determinismo. Alguns conseguem realmente concretizar a liberdade de escolha, outros não têm oportunidade para isso, né? De novo, a liberdade como uma palavra muito importante, poderosa aqui dentro do texto. A questão da consciência de classe também é uma questão muito importante, né? Que eu acho que na figura do Pedro Bala, que embora eu diria que não seja um protagonista, é líder dos protagonistas, né? Dentro dos protagonistas, ele talvez é o que se sobressai um pouquinho mais. A questão... Tem outras duas questões também que eu acho que vale a pena comentar, né? A questão... Quando eu tava falando da linguagem, né? Das marcas de oralidade que o texto tem, o narrador, ele tá todo dentro da norma padrão. Ele narra, assim, tudo muito minuciosamente, tudo muito certinho. Mas quando dá
fala para as personagens através do discurso direto, aí é que a gente vê as expressões populares, o uso de gíria, as marcas de oralidade, um tom mais informal. Mas há também um outro elemento que é importante dentro do texto, que é a questão da metalinguagem. A metalinguagem, ela não fica tão evidente aqui como a gente percebe, por exemplo, em textos do Machado, de Assis, do Guimarães Rosa, em que o narrador fala com o leitor. Aqui a gente percebe um certo grau de metalinguagem a partir do personagem professor, por exemplo, né? O professor se torna um artista. E a partir da atuação dele, a gente tem uma reflexão sobre a importância do papel do artista. Porque ele vai virar artista, gente. Ele sai da vida do crime e vira artista. Eu tô contando alguns finais porque eu preciso realmente organizar o meu raciocínio para poder dizer o que eu pretendo dizer aqui, né? Ele é um dos responsáveis por, de certo modo, dentro do enredo, gravar a imagem dos Capitães da Areia como seres humanos, como crianças, como seres humanos, com desejos, anseios, lacunas. Ele dá esse grau de humanização aos Capitães da Areia dentro do enredo. Assim como Jorge Amado humaniza esses personagens que são tão negligenciados, desprezados e desumanizados pelo poder público, pelo sistema, pela sociedade. Então, desse modo, a gente tem até uma moral. Eu poderia dizer que a gente tem uma moral para essa história, né? Que através da luta e da revolução é possível acabar com a miséria e com a criminalidade. E, de novo, uma coisa que eu costumo falar muito, a literatura não está separada da vida. Olha de novo o papel do poeta, o papel da literatura nessa importante tarefa de lembrar que aqueles que sofrem também são humanos. Eu espero que vocês gostem dessa obra. Comente aí comigo o que vocês acham, né, no vídeo, o que vocês acharam. Deixe aqui nos comentários também suas impressões de leitura, suas reflexões. Inclusive, se você ainda não deu o like, curta esse vídeo, compartilhe com outras pessoas que se interessem por literatura e por Jorge Amado e por Capitães da Areia. Eu vou ficando por aqui. Eu agradeço a atenção de vocês. Até o próximo episódio.